Pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe esse bolo mousse de leite ninho trufado, que fica muito bom. Os clientes gostam bastante desse bolo. Vou explicar todos os detalhes para vocês, montagem, recheio, a massa do bolo, vou mostrar qual a massa que eu vou utilizar. E esse recheio, pessoal, não vai manteiga ou margarina, como alguns recheios mousse de leite ninho, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço essa versão de recheio. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Clica no sininho para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like, porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui para você. Então vamos para a receita? Pessoal, então eu vou começar pelo recheio do bolo, recheio mousse de leite ninho. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 400 gramas de chocolate branco. Aqui eu estou utilizando chocolate branco Nobre. Pode ser a marca da sua preferência. Vou levar esse chocolate para derreter no micro-ondas. Eu levo 30 segundos, mexo. De 30 em 30 segundos vou mexendo para que não queime o chocolate, não aqueça demais o chocolate. Então, levei, coloquei 30 segundos ou 1 minuto e mexo, depois levo novamente. Até que o chocolate fique derretido por completo. Chocolate, ele vai ficar assim, nessa consistência mais lisinha. Chocolate totalmente derretido, então eu vou reservar esse chocolate e vou para a próxima etapa. Cubro, reservo, esse chocolate precisa esfriar. Aqui, pessoal, eu tenho uma lata de creme de leite. Essa lata eu coloquei na geladeira, o creme de leite precisa estar gelado. Essa lata é o de 20% de gordura, é fácil de ser encontrada em qualquer supermercado. Então, retiro um pouco o soro para poder utilizar. Vou colocar aqui esse creme de leite na tigela da batedeira. Pessoal, é um recheio fácil de fazer e fica muito saboroso, vale super a pena. Ó, você percebe que fica aquele líquido embaixo, é o soro, então esse aqui eu não vou utilizar. Coloquei o creme de leite aqui e agora vou colocar 150 gramas de leite em pó. Ou leite ninho, você mede umas 10 colheres de sopa bem cheias de leite ninho. Ou pode ser um leite da sua preferência, uma marca da sua preferência, precisa ser o integral. Aqui, pessoal, então, vou bater esses dois ingredientes aqui na batedeira, é rápido. Bato um pouco aqui e vou parar para retirar o excesso que fica nas laterais com a ajuda de uma espátula e volto a bater novamente. Aqui eu vou bater em média por uns 2 minutos. Então, eu vou reduzir aqui, vou parar um pouco a batedeira. E vou adicionando, pessoal, 150 ml de chantilly. O chantilly de caixinha mesmo, que você encontra com mais facilidade em supermercados. Então, ele tá gelado. Ligo novamente aqui a batedeira e vou acrescentando aos poucos esse chantilly. É uma quantidade até pequena de chantilly, então ele não vai fazer diferença aqui no sabor, é mais na questão da textura, volume, e também esse recheio tem um ótimo rendimento e fica muito saboroso. Então, pessoal, acrescentei o chantilly, aumentei um pouco aqui a velocidade da batedeira e vou deixar batendo aqui até que fique bem firme esse creme. Vou mostrar para vocês como que fica a consistência. Aqui eu bati por em média uns 4 a 5 minutos. Bati bem. Precisa estar assim, nessa consistência, pessoal. Bem firme esse creme. Retirei aqui da batedeira, terminei de bater, pessoal. Então eu vou mostrar aqui a consistência aqui para vocês, como que fica. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego o chocolate branco, que está totalmente frio. Para ajudar a esfriar mais rápido, você vai subindo assim, fazendo dessa forma.
como eu estou fazendo com a espátula, para que ele esfrie mais rápido, tá? Então, aqui já tá totalmente frio. E eu vou adicionando aos poucos esse creme que eu acabei de bater nesse chocolate branco derretido. Então, pessoal, vou misturando aqui delicadamente. Pessoal, esse recheio mousse, ele vai ficar numa consistência como se fosse um recheio mousse mais aerado. Ele vai ficar, depois que ele vai para a geladeira, ele fica um recheio bem firme, bem consistente quando ele tá gelado. Vou mostrar para vocês depois como ele fica firme. Então, coloquei todo o creme que eu havia batido e fica assim, nessa consistência. É um recheio que tem um ótimo rendimento também. Agora eu vou passar para um outro recipiente, eu vou levar para a geladeira por um tempinho, não precisa nem ficar muito tempo na geladeira, vou deixar aí umas 2, 3 horas, ele já ganha bastante consistência. Cubro aqui com um plástico em contato, um plástico filme, e vou levar para a geladeira. Enquanto isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês a massa que eu vou utilizar nesse bolo. Então, para esse bolo, eu vou utilizar uma massa que eu já ensinei aqui, eu vou deixar o link da receita aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. É uma massa que eu utilizo bastante nos meus bolos, inclusive nos próximos dias, nos próximos meses, eu vou trazer mais opção, mais receita de outras massas para vocês, tá? Então, essa massa, ela é uma massa muito saborosa, ela não vai nenhuma quantidade de gordura, manteiga ou óleo. E é muito fácil essa massa também. Eu assei aqui numa assadeira de 20 centímetros de diâmetro. Essa massa, ela tem 5 de altura. Ela não é uma massa muito alta. Vai me dar aí 3 discos de massa de mais ou menos 1,5 de espessura. Então, se você quiser uma massa um pouco mais alta, você faz mais meia receita ou dobre a receita. Eu tirei aquela película de cima com a ajuda de uma faca e vou retirar também aqui das laterais um pouco desse excesso que fica mais escurinho. Faço com a mão mesmo. Isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser retirar, não precisa. Então, retiro aqui e fica assim, mais clarinho. Faço com a mão mesmo, bem simples. Agora eu vou cortar esses discos de massa. Eu uso esse cortador nivelador, ou você pode fazer com a faca mesmo, mas precisa medir certinho a espessura que você precisa. Então, como eu falei para vocês, não é uma massa que fica com uma fatia, um disco grosso. Um disco vai ser 1,5 centímetro de espessura. Então, não é uma massa muito alta. Aqui, ó, cortei os 3 discos de massa. E ficam assim. Essa massa, pessoal, é muito boa para trabalhar, muito prática. E ela é ótima para esses bolos fofinhos. Ela tem até um pouco de estrutura. Reservo a massa. Eu vou fazer também uma caldinha aqui rapidinho para umedecer o bolo. Vou mostrar para vocês como eu faço essa calda para esse bolo aqui. A calda eu coloquei aqui, pessoal, 3 colheres de sopa de leite em pó, leite ninho. E vou colocando um pouquinho de leite para poder fazer esse creminho aqui e não ficar aquelas pelotinhas. Então, vou misturando o leite aos poucos, bem fácil. Estou utilizando 150 ml de leite. Misturo e vou adicionar também 100 ml de água, um total de 250 ml de calda para umedecer esse bolo. Pessoal, esse bolo ele vai ter em média aí quase 2 quilos, tá? É um bolo que vai me render quase 2 quilos, o peso final dele. Tá, então a calda tá pronta. Agora eu pego o recheio para começar a montar o bolo. O recheio, como eu falei para vocês, ele fica bem consistente na geladeira.
Então, pessoal, o recheio gelado, ele vai ficar assim, nessa consistência. Ele fica bem firme, bem consistente. E a textura dele, como eu falei para vocês, é uma textura mais airada. Uma mousse mais airada. E que fica muito saborosa. E fica assim, nessa consistência. Ele gelado, pessoal, é um recheio super firme, seguro aí para os seus bolos. Então, pessoal, eu separei massa, recheio, calda. E agora eu vou montar o bolo. Eu sempre monto o bolo na mesma forma que eu assei, não tem dificuldade, porque eu gosto de montar na forma que eu assei o bolo, assim, montar na assadeira, porque ele fica mais firme, mais consistente, fica mais certinho o bolo. Aqui eu forrei com esse plástico, eu abri uma sacolinha, essas sacolinhas que eu uso aqui na confeitaria, então eu abri e coloquei aqui na forma. Pego então o primeiro disco de massa, começo a montagem do bolo. Aqui eu vou umedecer, não precisa umedecer demais, é na quantidade certa. Eu coloco a colher aqui, embaixo ele tá úmido, tá? Então, é assim que eu umedeço, dessa forma. E venho com colheradas mesmo, vou colocando o recheio aqui com colheradas. Faço a primeira camada de recheio. Pessoal, cada camada de recheio aqui, são 2 camadas, eu pesei, vai ser em média de 350 gramas a 400 gramas de recheio para cada camada. Vai sobrar um pouco de recheio ainda, vai sobrar em média 150 gramas de recheio, mas eu vou utilizar, vou mostrar para vocês como eu vou utilizar. Então aqui, pessoal, coloquei a primeira camada de recheio, coloco a segunda camada de massa. Dou uma leve pressionada aqui na massa, para que fique ajustado com o recheio. E umedeço novamente. É importante fazer esse passo a passo, porque tem pessoas que ainda estão começando, não têm ideia de como montar o bolo, ou uma pessoa que quer fazer aí para sua família também, é importante dar o passo a passo em detalhes. Aqui, então coloquei o recheio novamente, a mesma quantidade, e coloco a última camada de massa também e umedeço. Aqui, pessoal, eu só vou cobrir, vou levar um tempinho na geladeira para ele ficar bem gelado. Vou deixar na geladeira por em média de 3 a 4 horas. Agora eu vou fazer a cobertura do bolo. Essa cobertura eu bati aqui, pessoal, 200 ml de chantilly de caixinha gelado. Se você não gostar de chantilly, tem outras coberturas aqui também no canal, mas esse combina com essa cobertura aqui que eu vou mostrar. Bati o chantilly na batedeira e agora eu vou colocar um pouco do recheio que eu falei para vocês que sobrou. 150 gramas do recheio que sobrou, eu vou colocar aqui nesse chantilly e vou bater só mais um pouquinho para misturar bem, e aí vai ficar com sabor até melhor para essa cobertura de bolo. Tá? Então a cobertura, se você perceber que está um pouco porosa ou muito grossa, você vai acrescentando um pouquinho de água filtrada, bem aos poucos e mexendo com a espátula mesmo, que aí fica mais lisinha, mais fácil de cobrir o bolo, mais fácil de espalhar no bolo. Cobertura pronta, o bolo também já ficou um tempo na geladeira, que eu precisava, ficou aqui umas 3 horas. E eu vou desenformar esse bolo para colocar a cobertura. Coloco um prato aqui, um cake board, um prato próprio para bolo. E viro. Se você não tiver forma de fundo removível, também dá para fazer esse bolo, não tem problema. Aqui, pessoal, retiro o plástico, olha como que fica o recheio bem firme, bem estruturado. Coloquei a cobertura em um saco de confeitar, pode ser aqueles saquinhos de doce, saquinhos de celofane para pão de mel, você só corta a pontinha. Mas aqui, ó, o saco de confeitar, cortei uma pontinha e vou girando aqui
A cobertura, a decoração é opcional. Você pode decorar se você é iniciante, não sabe. Você pode decorar com o que você tiver em casa. Então, com a ajuda de uma espátula, eu vou deixar esse bolo mais lisinho, vou espatular. Vou primeiro aqui começar com a parte de cima. Aqui no caso, se você tiver bailarina, é só a bailarina que gira aqui. Você vai, com a ajuda de uma espátula, vai girando a bailarina. E vai mantendo a espátula reta nesse ângulo aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Um pouco inclinada. Deixei aqui retinho a cobertura. Não é uma decoração cheia de detalhes, muito alisada, que eu normalmente não costumo fazer assim. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu peguei o recheio no saco de confeitar e vou fazendo pingos aqui em cima, sabe? Pressiono, solto, como se fossem umas gotinhas. Aqui eu não preciso nem utilizar bico de confeitar. Se você quiser utilizar, tudo bem, mas aqui eu tô fazendo uma decoração sem bico de confeitar. E agora, pessoal, no meio aqui, eu vou colocar umas raspinhas de chocolate branco. Você pode colocar pedacinhos também de chocolate branco. E finalizo polvilhando leite em pó, leite ninho aqui por cima. Finalizei o bolo. Pessoal, esse bolo, o rendimento dele é em média 2 quilos, como eu falei para vocês. Daria aí para umas 12 a 15 pessoas. Vou cortar uma fatia aqui para vocês verem a textura, fica maravilhoso. A validade é de 6 dias na geladeira. É um bolo que não pode ficar muito tempo fora da geladeira, sob refrigeração. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esquece de compartilhar, curtir o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!